uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Meio-dia e 3, pontualmente. Muito boa tarde a você. Boa tarde a você que nos ouve também pela internet, radiocomunidade105.com.br. Repetindo, radiocomunidade105.com.br. Você sabe, né? Tina Turner cantando aí ao fundo significa coach em ação. Boa tarde, João. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rinaldo, Paulinho, o nosso convidado aqui, o Kleber Sebastião Fábio, mais conhecido como Tião. Durante o nosso bate-papo hoje aqui, eu vou tomar a liberdade de te chamar de Tião. Tá bom? Seja bem-vindo aqui e que a gente consiga falar do tema comunicação, como é importante dentro das organizações e também de órgãos governamentais, né? E na nossa vida, né? No nosso dia a dia, tá bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Boa tarde ao Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Comunidade FM. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tião, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho do seu histórico, da sua vida. Conta um pouquinho pra gente currículo. Aí. Dá uma resumida aí no seu currículo. Eu sou de Porto Ferreira, tenho 46 anos, sou casado, tenho 4 filhos e sou jornalista formado pela UNAERP de Ribeirão Preto, tenho pós-graduação pela Unimep e trabalho com jornal, com jornalismo desde 1990, desde os meus 19 anos de idade. Eu tentei antes disso fazer engenharia, cursei 2 anos de exatas ali na Federal de São Carlos, mas não era aquilo que eu imaginava que seria. Então eu saí a tempo ainda, comecei a colaborar com o jornal A Semana na época, e aí passei a trabalhar no jornal e em 6 meses eu adquiri metade dele quando o Fernando se desligou. E até o final de 2018 eu fiquei como proprietário do jornal. Foram 18 anos aí que era um trabalho que eu diria que era mais um ideal, porque a gente aqui, eu, Paulinho, da mídia, a gente sabe que é muito difícil manter em Porto Ferreira os veículos, os canais de comunicação, uma coisa que em termos financeiros é muito difícil, mas é uma coisa que a gente gosta muito. Então eu falava que era mais um ideal do que um trabalho, esse período de jornal. E nesse período a gente aprendeu a fazer de tudo, né? Porque é um jornal pequeno, pouca gente trabalhando, então muitas vezes a gente fazia todas as etapas, desde do atendimento até a parte mesmo de gestão financeira, comercial, não só a parte editorial, que foi aquilo que eu estudei mais, que eu me especializei, né? Então, mas como aprendizado foi muito bom e hoje eu colho os frutos desse aprendizado do jornal, porque além de fazer a parte de texto, de redação mesmo, aí a gente também aprendeu muito sobre fotografia, sobre edição, sobre diagramação, a parte de editoração gráfica, mexer em Photoshop, hoje eu faço, não me considero um publicitário, mas eu faço artes, eu me viro muito bem com toda essa gama aí de coisas. E ultimamente, com o advento aí de novas tecnologias, a gente tem que aprender a se virar em vários
em várias plataformas de mídia, né? Tanto com áudio, com vídeo, com arte, com textos. Então a gente vira um jornalista em multimídia, a gente fala, né? Um pouco de cada coisa a gente tem que aprender. Que legal. Tem uma curiosidade, eu acho que todos aqui temos, né? O seu tio teve uma influência grande nessa escolha? Então, por incrível que pareça, não teve. Foi uma descoberta própria mesmo. Estava no sangue já. Do lado da família da minha mãe, sim. Tem além do meu tio, o meu primo Mauro, e o meu outro primo, filho do outro tio, o Eric, também tem uma atuação interessante. Ele sim misturou um pouco a coisa do Mauro, que era esportivo, com o do tio, que era de economia. Então ele tem uma página que chama Máquina do Esporte, e inclusive um blog no UOL, que ele fala muito sobre negócios do esporte. Então ele junta a economia com o esporte. E tenho mais uma prima, a Graziela, também, que é jornalista. Enfim, são ali. A minha mãe mesmo, ela atuou bastante nessa parte de mídia também. Ela foi a primeira locutora da Rádio Tambaú, Limitada, junto com o meu tio, quando eles eram moços ainda em Tambaú. E depois, quando o Jornal do Porto, que agora vai fazer 40 anos, quando o Jornal do Porto começou a circular em Porto Ferreira, ela fazia também uns textos, algumas colunas lá. Na época minha de Jornal Semana, ela também dava uma mão na parte social, de eventos sociais, enfim. Então é uma coisa que vem de família. Mas não foi por isso que eu entrei para o jornalismo. Foi uma descoberta mesmo. Eu comecei a escrever quando o jornal A Semana foi criado, e eu estava próximo ali do pessoal. Eles me convidaram para escrever uma coluna sobre música, porque eu também era músico, tinha banda e gostava disso. E comecei a escrever, e fazer essa coluna semanal era a parte mais gostosa da minha semana na época. Aí eu vi que eu não estava contente com o curso de exatas, e estava gostando mais de escrever para o jornal. Então quando eu saí do curso, eu comecei a colaborar no jornal, e foi assim, amor à primeira vista. Depois de uma semana ali fazendo a redação atrás de matéria, até rodar o jornal na gráfica, distribuir, eu falei assim, é isso aqui que eu quero fazer. É claro que depois o meu tio sempre deixou as portas abertas no que fosse preciso, me deu muitas dicas, mas eu preferi ficar aqui em Porto Ferreira, que era não sei, eu gosto muito daqui. É um desafio. Fazer jornalismo em Porto Ferreira, sem dúvida, é um grande desafio. Sim. Eu me lembro, só colocando aí, aproveitando que você falou de jornal, eu me lembro, minha irmã, ela gostava muito disso, eles criaram o Jornal Extra, a revista Nativa, você deve lembrar, né? Com certeza você deve ter tido algumas participações. Tivemos, também. E ela falava para mim sempre isso, ela falava, João, é assim, é muito complicado, porque se você vier muito tecnicamente, as pessoas não vão entender. Se você for muito populista, as pessoas vão achar que nós estamos querendo puxar a sardinha para alguns lados. Então ele falou assim, é um desafio, você tem que ter um equilíbrio bacana e mensagens rápidas e objetivas que as pessoas consigam entender o que a gente está falando. É muito difícil mesmo, porque a parte de jornalismo impresso tem um custo muito alto, né? Assim como também, é lógico, manter uma rádio também despende muito. Então, essas novas tecnologias que vieram, manter um site já é muito mais fácil. Então, teve uma revolução. Mas nem por isso surgiram mais pessoas fazendo comunicação. Porque também, apesar de ser mais fácil você fazer um site jornalístico, ele é mais difícil de te trazer um retorno financeiro, né? É difícil as pessoas investirem ali. As empresas, os empresários, os profissionais liberais ainda têm uma cultura aquela de investir mais nos veículos tradicionais. Eles acreditam que dá um retorno maior. Mas essa coisa está mudando, só que muda de um jeito que nem a gente ainda entende direito como funciona. Como você vai monetizar isso de ter um site aberto e ganhar dinheiro com isso. Sim. Eu vou aproveitar essa deixa que você deu, né? Você falou de comunicação empresarial.
eu acho que é um tópico assim que eu tenho convivido muito, Tião, nas minhas consultorias, e tenho identificado, quando a gente faz o primeiro trabalho, que é a parte de diagnóstico, para ver aonde está o problema nas organizações ou naquela empresa, mais especificamente, um dos tópicos mais gritantes é a parte de comunicação interna, né? A parte de comunicação interna, ela é assim, monstruosa. Num universo aí de 100%, 95% das empresas não tem, ou então estão fazendo de forma assim, errada. Ou amadora. Isso, não acreditam que um profissional possa vir e mudar a cultura da empresa de uma forma consistente, no sentido de dar resultado. Sim. Você deve ter tido algumas experiências também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a gente debater um pouco aí. Eu, por exemplo, eu presto consultoria para o Clube de Campo das Figueiras, né? Não chega a ser uma empresa que visa lucro, mas é uma coisa já, uma sociedade parecida, que você tem que atrair um cliente, você tem que manter o associado. E para algumas empresas eu já prestei trabalho também. O que você percebe é que a empresa só busca o profissional de comunicação quando tem algum problema, né? Para fazer que a gente chama no jargão de jornalismo de gerenciamento de crise. Então aconteceu algum problema muito sério com a empresa, então eles vêm a público para dar uma satisfação. Mas você percebe que dentro das empresas, são poucas aqui na cidade que mantém alguma equipe focada na questão da comunicação interna. Geralmente não é um profissional exclusivo para fazer aquilo, é alguém ali do recursos humanos, da secretaria, que eles juntam o pessoal para tirar um tempo do dia para fazer alguma coisa, ou um jornal, ou um mural, alguma coisa do tipo. Enquanto que você pega algumas outras empresas que já tem uma cultura mais diferente e percebe a necessidade de você estar lidando com o seu público interno. Porque a comunicação corporativa a gente pode dividir em dois tipos, né? Que é uma para o público interno, que é para o seu próprio colaborador, para o seu funcionário, e outra para o público externo. No público interno, você tem que imaginar sempre que o seu funcionário é o seu maior porta-voz lá fora. Ele que vai replicar aquilo de bom que a sua empresa tem e aquilo de ruim também. Então, uma forma de você divulgar bem seu produto ou sua empresa é seu próprio funcionário. Manter ele bem informado sobre o que você está fazendo, né? E que isso ele vai passar para o público de fora, para os amigos, para a família, e isso vai dando uma multiplicada no assunto. Então, por exemplo, existe, que a gente fala, rádio peão, começa a sair aquele boato na empresa, ou isso também serve para a organização pública, no caso a prefeitura que eu trabalho lá. Então você percebe, vão cortar vagas, não vai ter aumento, ou qualquer tipo de boato que sai com assuntos que você vê que tem potencial de gerar um boato grande. Então você tendo um trabalho interno, pode ser via até mesmo o e-mail corporativo ali da empresa, quadro de aviso, um quadro de aviso, uma newsletter ali pela internet mesmo, um blog, qualquer coisa que seja, um mural ou o próprio jornal. Tem empresas que tem rádios, tem sites, né, empresas grandes e tal. Ali você já mata essa rádio peão, você já evita um problema maior. Evita um problema maior, porque isso tem um poder de fogo de espalhar muito grande. Então você trabalhar com a verdade principalmente, né, mesmo saber reconhecer às vezes quando tem um erro. A função do assessor de imprensa dentro de uma empresa muitas vezes é isso, é para gerenciar uma crise. Então a empresa teve um problema, você vai ter que vir a público, chamar os veículos de imprensa para explicar o que aconteceu. Você não pode esconder, porque a mentira sempre aparece. Então você tem que falar, não, erramos e estamos tomando as seguintes providências para corrigir. Muitas vezes também, Kleber, às vezes acontece que o patrão também confunde essa comunicação com o fato de dar satisfação. Para a maioria dos patrões, nós percebemos que o funcionário está ali para trabalhar. Ele não tem que dar satisfação nenhuma e confunde isso com a
comunicação interna? Não querer dar satisfação? Vai muito da cultura de cada empresa, né? Eu acho que um trabalho que seja transparente entre a direção da empresa com os funcionários rende frutos melhores. Se for uma coisa que todo mundo está integrado, falando a mesma língua, sabendo o rumo que está tomando, é muito melhor do que você criar uma divisão que você não chega à direção, você não tem acesso, né? E então o funcionário faz uma coisa. Eu acho que isso gera um descontentamento, que acaba provocando uma série de coisas. Eu não sou da área de gestão, mas acredito que gera uma insatisfação, uma queda de produtividade, pela questão mesmo da pessoa ficar num mundo paralelo, sendo sem acesso, sem uma troca de informações entre os gestores e os empregados. A pior coisa que tem é um funcionário estar num bar ou num clube e ficar sabendo uma coisa que vai acontecer na empresa dele e ele não sabe. Sem dúvida. Eu me lembro uma passagem que foi muito interessante. Foi uma das coisas assim que eu achei mais bacana a nível de comunicação. A 51 ia lançar o Conhaque Domus, né? Um produto novo, né? E aí o marketing fez uma ação de comunicação interna e disponibilizou para cada funcionário 1 litro de Conhaque Domus, com a história, com tudo bacana, um negócio bem profissional. Uma degustação. Isso, o cara levar. Aí o dono da empresa estava passeando dentro da empresa e ele encontrou um amigo meu que chama Marcão. E o Marcão falou assim para ele: ô, seu Wesley, mas que palhaçada é essa aí? Aí o seu Wesley falou: palhaçada o quê? Eles eram muito amigos, né? O que está acontecendo, Marcão? Deram 1 litro de conhaque para nós, esses caras do marketing não sabem nada. Aí o seu Wesley falou assim: mas por que, Marcão? Onde você viu o erro aí? Ele falou: erro, olha só, você me deu 1 litro. Eu quero divulgar isso, vai um cara na minha casa, eu quero dar 1 litro para ele e eu vou ficar sem? Aí o seu Wesley: espera aí que eu vou resolver isso. Olha que coisa bacana, né? Quando a comunicação aberta entre os colaboradores e as suas lideranças pode proporcionar. O que foi feito? Foi feita uma mudança no lançamento. Nós ganhamos 2 litros e 1 veio. Esse é para você presentear o seu melhor amigo. Bem pensado. Negócio bacana, né? Isso bacana e raro, porque geralmente os patrões não ouvem os funcionários. Na maioria das vezes não. Não ouvem. Não, eles esquecem, fica aí na eles sua, esquecem que o funcionário em si é o povão. E geralmente o povão é que tem essas tiradas que teve seu amigo Marcão. Sem dúvida. Mas uma outra curiosidade, você que é da área, né? Eu tenho lá em casa uma pessoa que é da área também, de jornalismo. Grande jornalista. E que eu acho que está caminhando bem e tal. E ela me ajuda muito, né? Em todos os passos que eu dou a nível de comunicação, tanto internamente na minha empresa, como também quando a gente quer falar com o mercado, né? Ela tem me ajudado muito. E eu discuto muito com ela uma situação seguinte. Falo assim: por que, Joana, que as pessoas não dão o devido valor para esse trabalho dentro das organizações? Você tem essa informação? E ela falou assim: pai, eu não tenho essa informação. É uma coisa que eu acho que a gente precisava buscar. O porquê que o gestor, o empresário ou os líderes, né, não dão essa devida informação. Você tem uma ideia disso? Você acha que tem alguma coisa que trava, alguns medos, algumas inseguranças da liderança no sentido de abrir muito e depois perder o controle? Talvez ainda tenha aquele pensamento de que muita transparência não cai bem, né, para a empresa ser muito transparente. Tem coisas que devem ser só do conhecimento do pessoal de mais alto escalão. Estratégico, né? Estratégico, talvez, para não vazar, para a concorrência não ficar sabendo. Enfim, eu não atuo muito com comunicação corporativa, mas a gente pode até tentar buscar isso, fazer uma pesquisa com as empresas para tentar chegar nisso. Eu tenho uma história muito legal, isso já viralizou na internet, né? Então, você lembra que o cara contratou uma consultoria na Colinos
para ver por que as embalagens estavam voltando sem o produto dentro. Você lembra desse caso? Então, e aí contratou uma consultoria, pagou mais de 500 mil para essa consultoria para fazer o trabalho, né? Do ventilador. Isso, Então, e aí fez lá, durante uns 6 meses resolveu o problema, né? E aí depois voltou a ter problema de novo. Aí um dos donos da empresa, um dos gestores, chegou lá na linha de produção, ficou olhando. Aí tinha um rapaz que varria, que fazia a limpeza ali, né? Falou assim, tá dando problema de novo? O senhor falou o nome lá do dono da empresa, né? Ele falou, tá. Ele falou assim, me dá R$100 que eu resolvo esse problema pro senhor. Ele falou, R$100? Falou, R$100. Ele já tinha gastado mais de 500 mil com uma consultoria que foi lá e fez um monte de mudança na linha de produção e tal, e não deu resultado. Aí o cara falou, tá bom, então tá aqui, R$100, vai, resolve. Aí o cara pegou, saiu dali, foi numa loja de eletrodoméstico, comprou um ventilador, chegou lá, mandou os caras da manutenção fazer um corte na esteira, na fim da linha de produção, pôs o ventilador assim, todas as caixinhas que estavam vazias, com o ventilador batia, caía fora, só ia pra frente as caixinhas cheias com o produto, acabou o problema. Você vê. Mais uma vez o povão aí dando seu pitaco, né? Às vezes a solução está muito mais próximo e fácil do que a gente pensa, né? É isso daí. Então, a questão da comunicação também corporativa, a gente falou muito da parte interna, mas também tem a parte externa, que daí já envolve relações públicas, a própria publicidade, propaganda, tudo isso faz parte da comunicação também, né? Hoje você percebe muitas empresas contratando os profissionais para fazer posicionamento de marca, mudança de postura ou de visão da marca. A gente não quer mais ser uma marca, vamos dizer assim, de elite, a gente quer ser uma coisa mais popular ou vice-versa. Então, são contratados essas empresas de comunicação corporativa mesmo, mais especializadas, para fazer todo esse posicionamento. E tem até a questão também de posicionar a empresa na internet, né? Porque hoje boa parte das pessoas já está mudando a cultura de compra, de aquisição de bens e serviços. Sempre dá uma pesquisada no Google ali, qualquer buscador, para ver o crédito, né? Para ver se a empresa é confiável, se o produto é bom, entra em fóruns, tem vários canais. E hoje tem as empresas, principalmente as agências de publicidade, trabalham com esse ranqueamento de marca, né, de produto. Então, por exemplo, eu quero colchão em Porto Ferreira, quero comprar um colchão. Então a empresa trabalha para que quando você digitar aquilo no buscador, no Google, seja um dos primeiros, a tua empresa apareça lá em cima, né? Então são vários. É um campo muito, como eu disse lá no início da entrevista, é um campo muito abrangente hoje, que vai misturando muitas coisas, né? Na área de tudo tem a ver com comunicação, mas mistura a comunicação tradicional com a comunicação digital, enfim, tem um campo muito grande aí. Bom, você está participando hoje do Coaching em Ação. Sim. E com certeza você conhece a profissão do coach. Sim. Tá, eu queria falar o seguinte, você acha que a comunicação poderia ser ajudado dentro de uma organização com a contratação de um coach? Eu acho que sim, certamente, porque, por exemplo, para mim falta muito, às vezes, essa visão do gestor, do treinador, né? De próprio comportamento com as empresas. Você tem, o coach, no caso, ele tem essa proximidade com os líderes, né? Vamos dizer assim, com a liderança, e que às vezes o pessoal da comunicação geral, assim, não sabe como pensa hoje um líder de empresa, o que ele procura, se é só venda, se é só o relacionamento, o que ele quer melhorar. Então, é claro que quanto mais ferramentas você tiver para te auxiliar, eu acho que é muito interessante. A gente tem acompanhado aí na Globo aquele programa do chefe
escondido lá dentro, né? É muito interessante, né? Sim, sim. Você viu como tem ali um peso grande a parte de comunicação nessa estratégia porque depois de ser identificado, né? Foi uma estratégia que eles adotaram, né? E depois de identificado, eles comunicam isso para todos os funcionários. Então, o que acontece? Alguns são beneficiados ali porque fizeram parte mais diretamente com o gestor, né? Mas na verdade aquilo reflete em toda a equipe. Sim. E o que você acha desse tipo de ferramenta internamente? Você acha que isso é possível? Para a gente até depois, acho que depois do comercial, voltar a falar mais do lado político. Você acha que isso seria possível hoje dentro de uma prefeitura? É que a prefeitura, depende do tamanho da prefeitura, né? Porque geralmente as pessoas ali se conhecem mais. Só que seria muito interessante, os resultados eu acho que seriam até surpreendentes, né? Eu acho que para qualquer tipo de organização, só pelo fato do chefe, entre aspas, sair do pedestal e ficar na mesma altura do funcionário, já é uma grande lição, tanto para o chefe quanto para o funcionário. Eu acho que isso que eu senti nessas reportagens do Fantástico, o chefe saindo do pedestal e pegando no pesado. Foi aí que o chefe descobriu vários erros e pôde consertar muita coisa. Você sabe por que um cara toma uma decisão, Reinaldo, para fazer um negócio desse? Sabe por quê ou não? Porque existem, sabe ou não? Não. Existem filtros bons e filtros ruins dentro das organizações. Sem dúvida. Em qualquer estrutura. Qualquer estrutura, seja pequenininha ou enorme. Então, quando você pega uma empresa ou um departamento que tem filtros bons, aquilo lá anda, cresce, evolui, você sente isso. Você sente um ambiente leve, gostoso, produtivo. Sim. Mas quando você tem filtro ruim, que é aquele que fica ali pegando a notícia de um lado e distorcendo ela e levando, é terrível. Então, os líderes, eles começaram a ter muito filtro ruim. Que o cara trabalha a informação de acordo com o interesse próprio. Aí eles falam assim, não, peraí, eu não quero mais filtro, eu quero ir lá e saber o que está acontecendo. E é onde que é fantástico, né? O resultado é bacana demais. Mesmo e sente bem tanto as dificuldades do funcionário quanto da empresa, né? Em certas áreas. Eu acho assim, você perguntou sobre uma prefeitura, o que é interessante a gente ver o trabalhador de uma empresa privada é um pouco diferente de um da prefeitura, porque na prefeitura você ingressa 95% de quem está lá ingressou por concurso, né? Então tem a estabilidade de emprego. Eu acho que isso muda muito certas atitudes. E às vezes atrapalha, né? Vamos entrar em detalhes logo depois. Isso. Enquanto isso, a gente informa a previsão do tempo para você também. Mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Comunidade FM. Presentes para todas as ocasiões. Você encontra nas lojas 12 Malamão. E tem mais, as melhores marcas em produtos eletroeletrônicos, tudo em informática, câmeras digitais. Aqui a criançada se dá bem. Brinquedos nacionais importados das melhores marcas e para todas as idades. Então vem pra cá. Venha pras lojas 12 Malamã. Dona Balbina, 446 no centro. Telefone 3581-2798 ou 3581-1053. 12 Malamã. Tem tudo para todos. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista, profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron de Gínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria.
Objetivo. Só a mais completa estrutura educacional da região pode oferecer uma formação integral para o seu filho. Ambiente agradável, seguro, o que faz do aprendizado uma experiência nova a cada dia, com os melhores professores e um modelo educacional moderno, dinâmico e interativo. Formamos as melhores cabeças. Venha fazer parte dessa família. Melhor que aprender é aprender com prazer. Em Porto Ferreira, no Colégio Objetivo. 3581-1021. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá curtindo. Comunidade, estação legal. Todo mundo tá ligado. Previsão do tempo. O cavado em níveis médios da atmosfera se deslocou pela região em direção ao leste e, com isso, a chuva volumosa diminuiu em São Paulo. A instabilidade vai se concentrar agora entre o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais. Para esta sexta-feira, já há previsão de chuva em mais áreas do Espírito Santo. Há risco de chuva forte no centro-sul do estado, inclusive em Vitória. Também pode chover forte no norte do Rio de Janeiro. No Grande Rio, um dia de bastante nebulosidade e chuva a qualquer hora. São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, leste do estado, terão um dia de sol, calor, pancadas isoladas a partir da tarde. Na região da Grande Belo Horizonte, pode chover um pouco pela manhã e a chuva mais forte vem a partir da tarde. Na divisa de Minas Gerais com Goiás, tempo instável, previsão de chuva desde cedo. Mínima prevista de 23 graus em Vitória, 22 graus no Rio de Janeiro. Belo Horizonte terá máxima de 31 graus, máxima de 30 graus em São Paulo. No sábado, boa notícia para o Espírito Santo. Leste de Minas Gerais, vales do Rio Doce, Jequitinhonha, norte do Rio de Janeiro e norte de Minas Gerais. Há previsão de chuva por todas essas áreas. Risco de chuva forte, principalmente entre o leste de Minas e o norte do Rio de Janeiro. Nos próximos dias, essa mudança no tempo e essa previsão de chuva vai continuar, pelo menos até meados da semana que vem. O mapa indica bons volumes, variando de 80 a mais de 100 milímetros, para o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e todo o centro-norte e leste de Minas Gerais. Meio-dia e 34, estamos de volta. Coach em ação. Então, como a gente estava falando, nessa área que você está hoje envolvido diretamente, que é a área de comunicação de governo, né, do município e tal, tem o que é ideal e o que é possível. Sim. E aí eu queria brincar um pouquinho com você, porque é assim, ó, a gente, principalmente você falou no início do nosso bate-papo aqui a respeito de idealismo da sua profissão. Então, quando eu trabalhei ao mesmo tempo na prefeitura e em uma empresa, eu trabalhava de manhã na prefeitura, dava aulas, e depois à tarde e à noite eu trabalhava numa empresa. Eu vivia um conflito entre o ideal, o idealismo e a realidade. Eu acredito que um pouco deve acontecer isso, principalmente na área de comunicação dentro de uma prefeitura. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente sente isso em geral hoje. As prefeituras estão sofrendo muito com a questão financeira hoje, econômica, né? Tá complicado. Então não se você falar que vai investir muito em comunicação, a própria opinião pública vai criticar isso, porque na visão das pessoas isso não é tão importante quanto algumas outras áreas. Então a gente trabalha sempre com uma defasagem tanto de recursos humanos quanto de material. A gente tem que se virar para dar conta de tudo. Para você ter uma ideia, hoje na prefeitura nós estamos, a parte de comunicação somos em 2. Eu mais com a parte de textos e as notícias mesmo, fotografia, a parte mais de jornalística. E tenho o João Carlos, que ele é publicitário. Então somos em 2 só para dar conta de tudo. Eu já cheguei a ficar sozinho fazendo tudo isso, inclusive as publicidades, né? Então, se você notar que são 10 departamentos,
vamos dizer assim, que agora vão se transformar em secretarias, em 9 ou 10 secretarias, você poderia perfeitamente ter um assessor de imprensa para cada órgão, que você teria assunto para a semana inteira, entendeu? Mas é impossível isso, você contratar 10 assessores. Então, fica tudo centralizado na gente, e a gente tem que ter também, saber separar o que é política e o que é informação de interesse público. Ali, como assessor da prefeitura, a gente tem que prestar serviço para a população, informar da forma mais verdadeira possível, né, a população sobre aquilo que está ocorrendo, né? A gente não é, o assessor de imprensa ali não é uma pessoa que faz propaganda do trabalho do prefeito ou da prefeita. Tem que ter essa visão. Às vezes os próprios governantes confundem um pouco as coisas, mas com jeito a gente vai falando assim, não, a sua parte política é sua, você tem que fazer o seu marketing político, e a prefeitura tem que prestar serviço para a população. Outra pessoa que trabalha com você faz essa parte de merchan, então? Como? Essa outra pessoa que você disse que trabalha com você faz essa parte de merchan? Faz a publicidade institucional, né? Institucional. A gente vai fazer a gente lançou hoje uma campanha para o Departamento de Cultura para doação de instrumentos musicais para a escola. Então ele fez as peças ali do Facebook, a parte gráfica, né, da coisa que que é os canais que a gente usa. Ele faz os convites, a própria parte de identificação de prédio, tem que fazer uma placa, enfim, toda essa parte de publicidade institucional. E eu fico mais com os relatos, né, com as notícias, com o dia a dia ali, da notícia mesmo. O que você acha dessa estratégia que o Dória está adotando? Que vem bem de encontro com isso que você estava falando agora. Né? O que eu vejo assim... É um pouco sensacionalismo? Ponto de vista pessoal, eu não gosto desse tipo de... Como eu vou explicar? Eu acho que ele está fazendo uma coisa muito... espetacular, né? Um show, né? Muito para a população ver. Ele está embalando um sabonete bonitinho ali. E às vezes o sabonete não é tão bom quanto... Né? Porque você sabe que os políticos hoje... boa parte deles, eles criaram um marketing político, está desviando muito da essência do que é o político e estão transformando todos praticamente na mesma coisa. Se você olhar uma propaganda política de televisão, de eleições para presidente, por exemplo, você vai ver um falando atrás do outro, são todos muito parecidos. Os discursos são iguais, as imagens são iguais. Você não consegue muito diferenciar um do outro, não tem propostas diferentes, você não vê ninguém falando um projeto para o país diferente do outro, todo mundo mais ou menos fala a mesma linguagem. O caso do Dória, como ele é um cara muito bom de marketing, então ele está fazendo um tipo de estratégia. E eu já vi que deu certo com muita gente, olhando assim no Facebook dos meus amigos, dos conhecidos, muita gente está aplaudindo ele de pé por fazer. Você acha que ele vai continuar assim os 4 anos? Vai depender dos resultados disso. Porque no momento uma hora. Depois de 3 anos fazendo esse tipo de aparições assim para chamar atenção, você se lembra o que aconteceu com o Collor? O Collor foi uma coisa mais ou menos assim, acho que não tão bem pensada, estudada, mas ele fazia o marketing para mostrar uma coisa e o governo dele estava indo por outro lado. E chega uma hora que a população percebe o que é real e o que é jogada. O eleitor hoje está muito inteligente. Ele tem muito acesso. Ninguém mais é dono da verdade de nada. Que eu disse até recentemente numa outra entrevista. Hoje todo mundo é um jornalista em potencial. Você tem ali seu celular, você filma, você tira uma foto, você emite você publica você emite uma opinião com a sua visão. Lógico,
As pessoas não têm a mesma tarimba, o mesmo preparo que um jornalista para fazer isso. Mas, de alguma forma, ela passa uma verdade, um fato. E isso, então, o volume de informações hoje é zilhões de vezes maior do que era há 20 anos atrás. Nos anos eleitorais, você sentiu que, naquele ano específico, os prefeitos cutucavam mais você para dar um tchan nas notícias, para aparecer mais, para transformar essas notícias? Não é o caso da gente trabalhar mais notícias. Os próprios governos, se você pegar, eles fazem um planejamento para no último ano dar um tchan. Tem mais. Geralmente o fechamento de um ciclo. Então eles querem mostrar que fizeram um trabalho bem feito. Então são obras inauguradas, boa parte fica para o último ano, projetos anunciados. É aquela correria. Isso já é cultural, não. Mas isso é cultural. Isso não difere de. Você pode pegar o governo que for, trabalha assim. Uma coisa que eu acho que, Tião, que vocês estão convivendo e que pode ser uma faca de dois rumos. Hoje nós temos muita veículo de comunicação e todo mundo tem acesso. Então, vamos supor, vai um cara lá na internet e nem sabe direito por que está acontecendo uma determinada situação e pau. Sim. Né? Lá emite uma opinião tal que vira um problema. No entanto, por outro lado, toda essa gama de tecnologia, tudo que está ajudando na comunicação, pode também ajudar vocês a se planejarem melhor para mostrar a realidade dos fatos. Como que você encara esse momento aí novo, né? Hoje, com o advento da internet principalmente, então multiplicou muito os canais, né? Você tem tantos canais de nichos assim específicos, pessoal que gosta só de uma coisa tem o seu canal, e pela facilidade da coisa, até por não ter um regramento muito claro, parece que, por exemplo, se pega uma rede social, parece que é uma terra de ninguém. Não, virou bagunça. A pessoa agride, atinge a mente e você não consegue punir a pessoa por isso. Né? Diferente de você ter um jornal, uma rádio, que se você falar alguma coisa que não condiz com a verdade, você é obrigado a se retratar, você é passível de tomar um processo, entendeu? E na internet parece que é uma coisa meio sem lei. Então muitas pessoas aproveitam para o lado errado da comunicação, que é da boataria, da mentira. Teve até outro dia, lançaram até um ranking dos maiores sites mentirosos do país. São vários. E você vê, o que é triste, vamos dizer assim, é que você vê essas mentiras sendo repercutida por gente até que você considera que é uma pessoa esclarecida. A pessoa pega e compartilha aquilo sem saber a fonte, sem saber se é verdade, só porque às vezes aquilo é um apoio que ele tem numa opinião dele. Por exemplo, eu não gosto do Lula. Aí um site mentiroso coloca uma informação que não é checada, que é mentirosa sobre ele. Eu vou compartilhar só porque eu não gosto dele. Você, muitas vezes, conscientemente também sabe que aquilo é mentira, mas vai compartilhar porque você não gosta daquele político. Aumentar a encrenca, vamos dizer assim. Aumentar a encrenca. Então, eu acredito que ainda vai demorar alguns anos para as pessoas criarem um filtro próprio para saber distinguir o que é verdade e o que não é dentro dessas novas tecnologias. Aliás, né? O Google já está trabalhando nisso. O Google, o próprio Facebook também, eles estão agora montando equipes para filtrar, para eliminar os spams, né, e as notícias mentirosas. Né? Então, porque isso realmente está afetando demais toda a vida de todos, né? Eu brinco muito com as pessoas, né? Brinco em tom sério, né? Você acha engraçado compartilhar uma coisa que, mesmo você sabendo falsa, até o dia que essa notícia falsa atingir alguém da sua família. Aí você fica... Aí você não vai... Aí você vai ver como... Dói, né? Como dói e como isso é descontrolado. Você não consegue nunca mais aconteceu fechar isso com você, aquilo. né?
Que caso? Da sua mãe, até que aconteceu um comentário, você meio que, né? Sim, mas outra história e já está superado. Está resolvido, mas eu falo assim, mas mudando um pouquinho de assunto e aproveitando um outro gancho. No aspecto, hoje, comunicação, tem algumas empresas que elas são modelos. Então, quando uma empresa não tem know-how no sentido de comunicação interna ou de comunicação externa, ele pega uma equipe lá e vai fazer um benchmark, né? Vai fazer uma visita e vai aprender com quem sabe fazer. E depois traz ali aquele conhecimento e aplica dentro da sua empresa. A nível de prefeitura, existe essa mesma postura de vocês olharem para alguém que está fazendo um trabalho super legal tal, e ir fazer uma visita, ir fazer um benchmark lá e trazer conhecimento, inovação? Não, a gente tem essa abertura. Uma que a gente, nessa área que a gente trabalha, Paulinho é prova disso. Se a gente sentar em cima do rabo e ficar achando que sabe tudo, no outro dia você já ficou atrasado. Porque as coisas mudam muito, aparecem muitas coisas novas e as próprias campanhas de publicitário, o modo de divulgar notícias, essas coisas vão mudando muito. Então é tudo muito dinâmico. Então você tem que estar sempre antenado, olhando modelos, olhando outros exemplos. No caso de prefeitura, a gente fica sempre visitando alguns sites, ver, olha que legal, eles fizeram um botão do tapa-buraco aqui na capa do site. Quem tem um buraco já clica. Isso a gente já fez alguns anos atrás. E várias outras ideias. Ao mesmo tempo, também existem cursos específicos para o pessoal de comunicação. Eu já participei de alguns, então, dentro das possibilidades da prefeitura, né, quando tem essa possibilidade, principalmente financeira, de a gente fazer algum curso, então a gente faz uma solicitação para o diretor, olha, tem um negócio interessante, vai ser bom para o governo, para a administração em geral. Então a gente sempre está tentando atualizar e buscar esse conhecimento também, porque parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, né? A gente vê o tamanho da nossa ignorância, quanto mais você vai tendo acesso a novas coisas. E o tempo vai ficar menor para a gente aprender muita coisa. É verdade. Tião, uma outra coisa que me chama muita atenção, eu não sou ferreirense, nascido aqui, mas eu vim para cá com 1 ano de idade. Tá. E eu me sinto ferreirense, né? E eu vejo assim, muita gente bacana da nossa cidade, fez muita coisa bacana já para Porto Ferreira, e muitas vezes não existe um reconhecimento, uma valorização dessas pessoas. Você não acha que a parte de comunicação de uma prefeitura deveria se preocupar um pouquinho com a história da cidade, mesmo quando essa pessoa não seja daqui, ou pessoas que são daqui também, que também fizeram coisas bacanas e a gente não vê um certo reconhecimento aí. Eu não vejo, tem hora que eu cobro um pouco isso, tá? O que você acha disso? Você acha que é uma coisa de se pensar, de ter uma área de comunicação que trate dessa situação? Geralmente, algumas iniciativas que já tiveram no caso de prefeitura, a própria Câmara Municipal também faz algumas homenagens, mas isso eu acho que fica uma coisa muito do lado político também. E não está muito solto isso? Não tem um projeto para isso? Um projeto não. O que a gente poderia fazer, que até o Miguel Bradioni fez uma época, que eu achei muito interessante, mas eu não sei... eu estava conversando com ele ontem, ele disse que tem umas 100 fitas, mais ou menos, de depoimentos de ferreirenses antigos, falando... Sim, abre o microfone e fala, como é que era no seu tempo de criança a cidade? Onde você trabalhou? Quem trabalhava com você? Como é que era a empresa? Vamos trazer um depoimento aqui no Coach em Ação, né? Então, eu acho esse trabalho que... vou conversar com o Miguel. Por estar fora da coisa política, foi um trabalho que ele fez, iniciativa dele uma época, eu acho que é mais interessante. Né? Você fazer ter guardado umas biografias dessas pessoas. Pode ser no museu, fazer um museu virtual, conhecer lógico, se a pessoa quiser também participar. Porque essa coisa de fazer homenagem para
para as pessoas, gera também um conflito. Ele foi e eu não fui. Sim. Então por isso que eu falo que fica uma coisa muito política. Eu já fui homenageado, por exemplo, quando no governo do Maurício eu recebi uma homenagem, que ele tinha um projeto lá de Nossas Raízes. O André Braga fazia isso, a Renata chegou a fazer também algumas. E institucionalizado mesmo, a gente tem hoje, são dois eventos, que é a Medalha do Mérito Esportivo. Inclusive eu fui Você já foi homenageado. E a Medalha do Mérito Cultural. Eu acho esse tipo de ferramenta, eu acho fantástico. Então, esse eu gostei de participar, porque é uma escolha, tem critério, tem regra, tem uma boa participação das pessoas envolvidas com aquele tema. No caso dos esportistas, você passa uma lista lá, muita gente vota. Isso. Então, uma coisa mais democrática, eu acho bacana esse tipo de iniciativa. Talvez a gente pode tentar ampliar isso até é uma ideia aí para os vereadores que porventura estiverem ouvindo a gente, tentar pensar mais algumas áreas, já tem da cultura, do esporte, ou sei lá, da sociedade mesmo. Prestou serviço para a sociedade. Inventa umas categorias e torna isso com uma participação maior da sociedade, dos segmentos sociais, escolhendo isso, porque daí sim tem uma legitimidade, eu acho, grande. Legal. Porque eu vejo às vezes, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo ninguém que recebeu, mas você vê o título de cidadão ferreirense é uma indicação muito mais política do que uma coisa que a população gostaria de homenagear, né? Então, sei lá, fica uma dica, a gente conversando aqui, a gente... Legal. Teve umas ideias. Bom, nós já estamos, né, Reinaldo? Quase lá. No finalzinho do nosso programa. E aqui a gente tem, como por hábito, Tião, a gente deixar alguma reflexão para o nosso público a respeito do tema. Certo. Então, eu queria que você deixasse aí uma reflexão, depois eu vou deixar aqui uma mensagem também. Eu deixaria que as pessoas pensassem bem. Vamos retomar um pouco aquela coisa ali da mentira e da informação falsa. Que as pessoas se policiem um pouco mais, tenham um pouco mais de critério, tanto para escolher os veículos que ela vai ouvir uma notícia, saber uma novidade, e também um pouco mais de cuidado ao propagar isso, porque muitas vezes você está ferindo reputações de maneira desleal, vamos dizer assim, né? Está sendo, às vezes, até com certa crueldade. Então, procure saber a fonte da sua informação. Isso é muito importante. Se aquilo tem credibilidade, se tem um histórico de serviço prestado. Geralmente, os veículos mais tradicionais ainda são as fontes mais confiáveis. Então, é só isso que eu peço. Ter as pessoas terem um pouco mais de critério ao lidar com a informação. Porque eu, por exemplo, quando eu recebo alguma coisa, para eu divulgar, eu checo tudo. A gente tem que, por obrigação, checar se aquilo é verdade, se não é. Na dúvida, não divulga. E hoje, essa coisa da internet, os próprios sites, eles, na ânsia de dar uma notícia mais rápido que o outro, às vezes publicam sem a checagem necessária. E muitas vezes erra. Tá? Então, o número de erros da imprensa também aumentou muito por causa dessa velocidade da informação, de querer ser o primeiro a noticiar. Então, uma reflexão que eu peço é isso. Pense um pouco mais antes de compartilhar algo duvidoso aí. Porque muitas vezes você vai ferir alguém e vai acabar se ferindo também. Porque toda ação tem uma reação. Lógico. Né? Acho muito bacana essa reflexão. Eu queria, antes de passar uma mensagem aqui, agradecer aos ouvintes, né? Hoje nós estamos indo para o nosso 5º programa. E nós estamos tendo, assim, uma participação muito interessante. Eu estou muito feliz. Acredito que a nossa equipe aqui também está muito feliz, Paulinho, bacana. Reinaldo. É uma coisa diferente, né? Sendo feito no rádio, né? Assim, boas ideias, assim, o pessoal questionando, tal, o pessoal
Mas que forma que eu posso participar lá ao vivo? Então, falando, não, com o tempo nós vamos melhorando isso tudo. Eu queria agradecer as pessoas que estão confiando no nosso trabalho e deixar aqui aberto também, nós estamos precisando aí de recurso, algum patrocinador que queira vir patrocinar o nosso programa, para que a gente mantenha isso no ar, que a gente possa melhorar a forma de transmitir isso pela internet, né? Eu acredito que muitas vezes começa a ter público, começa a ter destaque, nós podemos também começar a ser um divulgador de marcas aqui no Coaching em Ação. A mensagem é a seguinte: a fé não é apenas um sentimento, é um portal de comunicação. Rosa Colegnense, ela é uma pessoa que sempre passa uma mensagem muito bacana, e eu tenho isso daí na minha mente, sabe? Quando a gente estabelece um relacionamento de fé, a gente abre um portal de comunicação, seja não só com Deus, né? Mas com as pessoas que a gente admira, com as pessoas que a gente respeita, e não é diferente em relação a você. Eu quero agradecer muito aí a sua presença aqui. Conheço muito seu irmão, que foi meu atleta de voleibol, o Vlamir, e a sua mãe tem um carinho fantástico por ela sabe disso. Fomos companheiros no Rotary muito tempo, ela me ajudou muito lá. E quem sabe nós vamos ter outras oportunidades de continuar esse papo, porque nós falamos uma unhazinha ali, né? Vou falar em oportunidade, né? Vamos ver, volta um dia aqui para você falar dos seus dotes musicais, né? Quem sabe? Eu costumo falar agora que eu sou um músico não praticante, mas... mas ainda se lembra de como Sim, lógico. Aí, então. Mas nós vamos fazer um dia aí. Eu acredito na música como terapia. Sim, eu sempre também levei para esse lado. Porque, olha, eu vou falar. Posso falar o que aconteceu comigo. Eu não canto nada, viu, Chão? Eu adoro cantar, e isso faz um bem danado pra mim. Então deve fazer um bem danado. E aí quando o cara canta bem ainda, aí toca bem, então canta a gente bem, inverteu, porque eu lembro quando eu jogava vôlei, eu não jogava nada, mas eu adorava jogar. Entendeu? É isso daí. Tá certo, então. Na sequência, nós temos aí o pastor que está chegando já com fé e uma atitude, tá certo? E na sequência, hoje já tem um objetivo, tá bom? Nós voltamos próxima sexta-feira.